Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Simon Messirian, sou médico ortopedista, especialista em joelhos. O objetivo desse vídeo, desse canal a partir de agora, vai ser compartilhar informações técnicas, mas com uma linguagem mais acessível, para todos que têm algum problema no joelho, algum problema ortopédico, possam retirar suas dúvidas e entender o que pode estar acontecendo e com foco em melhora, com foco no tratamento, porque entendendo a sua doença, entendendo o seu problema de saúde, você consegue ter uma melhora importante aí no seu tratamento. Fique à vontade nos comentários para retirar dúvidas, para colocar alguma questão que você tem em relação ao joelho. Compartilhe com algum parente que você saiba que tem esse problema de saúde e eu fico à disposição aí para responder o que houver de dúvidas aí, tá? Hoje o tema vai ser artrose de joelho, um problema muito comum na população mais idosa. A artrose, no geral, especificamente do joelho, é uma doença muito prevalente. Qual que é a definição de artrose? O nome mais moderno hoje é osteoartrite do joelho. É o desgaste da articulação do joelho no geral. A principal parte desgastada aí é a cartilagem. Cartilagem é o revestimento que fica por cima do osso, que impede que um osso encoste no outro quando a gente tem um movimento da articulação. Isso, consequentemente, vai gerar dor, pode gerar rigidez na articulação, eventualmente algum estalo audível e, num grau mais avançado, gera deformidades. É aquele joelho que você vê que ele fica muito para dentro ou muito para fora com a evolução da doença. A gente tem que entender que tem tratamento. Eventualmente, no último caso, acaba sendo uma cirurgia de substituição dessa articulação. Porém, antes de chegar nesse nível, existem vários passos, várias etapas para a gente tratar e melhorar os sintomas relacionados a esse problema. Se me perguntar qual é a causa da artrose, a principal etiologia que a gente fala é a idade, né? Não que todos que têm uma idade avançada vão ter artrose. Tanto que a gente eventualmente vê pacientes com 80 anos com o joelho perfeito, né? Mas o processo natural de envelhecimento é um dos principais fatores de risco para ter artrose, principalmente no joelho. Um fator de risco importante também, é algo que a gente foca muito no tratamento, é a obesidade. A obesidade, 1 quilo que a gente está acima do nosso peso, é um peso que a gente coloca mais dentro de cada articulação do nosso corpo e principalmente o joelho sofre bastante. Outra causa de artrose é sequela, uma causa secundária de lesões que a gente teve no passado. Eventualmente um jogador de futebol que teve uma lesão de ligamento cruzado, que tratou ou acabou não tratando. Isso no futuro é um fator de risco para essa pessoa desenvolver artrose, porque muda completamente a mecânica do joelho. O joelho que eu posso até falar depois como são os movimentos do joelho, mas o nosso joelho ele não faz só flexão e extensão. Ele tem alguns movimentos de rotação também interna ali. E se esse movimento ele é alterado, acaba sendo um fator de risco para desgastar a cartilagem, consequentemente evoluir para artrose e fazer um desgaste na articulação. Tá? Quais são os sintomas mais comuns em quem tem artrose de joelho? Principalmente a dor. A dor é o principal sintoma que a gente atende no consultório. Dor para caminhar, dor para subir escadas eventualmente um travamento para poder levantar de uma cadeira baixa, de um local mais baixo. Acaba às vezes tendo uma rigidez, mas no período quando acorda pela manhã, que pode melhorar com o movimento ali durante o dia. Além disso, muitos pacientes sentem rangidos na articulação, estalos, uma sensação que tem areia dentro do joelho e pode apresentar episódios aí de inchaço. O joelho às vezes faz algum esforço, faz uma caminhada na praia ou faz uma viagem, uma distância mais longa de caminhada, é aquele joelho que chega no final do dia e se apresenta num processo inflamatório, ele fica inchado, uma sensação de ter algum processo inflamatório dentro dele. Pode ter uma dificuldade para mexer, ou seja, uma limitação de movimento para esticar ou para dobrar, e nas fases mais avançadas existe a deformidade, que é isso que eu falei, o joelho pode desgastar mais um dos compartimentos, lateral ou medial, que a gente fala, e isso eventualmente evolui com uma deformidade para dentro ou para fora, o geno valgo ou o geno vado, certo? Como que a gente faz o diagnóstico? Primeiramente é a história do paciente. A gente tem que, da pessoa que está tendo os sintomas, a gente tem que entender o que está acontecendo,
quanto tempo que está tendo essa dor, se é uma dor mais prolongada. Normalmente a artrose é uma dor mais prolongada, que vem de uma história mais longa. Com essa história compatível, o principal exame para mostrar para a gente o grau de artrose, o grau de desgaste, é a radiografia. A radiografia que a gente faz é uma radiografia principalmente em pé, tem algumas incidências específicas, mas você vai ver que seu médico vai pedir para você fazer uma radiografia em pé e às vezes até colocando o peso todo em um pé só, porque com isso a gente consegue entender a mecânica do seu joelho e o quanto com o peso do corpo isso está afetando a cartilagem, diminuindo na radiografia o grau de espaço que tem na articulação. O exame em si é necessário para todo mundo que tem a certa idade? Não. Como eu sempre falo, até exames complementares sem uma história, você fazer um exame sem um motivo é totalmente desnecessário. Por quê? Estudos mostram que até 20 a 23% da população apresentam alterações ao raio-x, pequenas alterações de artrose, sem ter eventualmente nenhum sintoma. Então, como a gente diz, clinicamente irrelevante, não é necessário um exame complementar em quem não tem nenhum sintoma. Agora, quem tem sintoma e está apresentando alterações, é o diagnóstico de artrose. Essas alterações são a diminuição do espaço ali da articulação e, eventualmente, pode ter uma deformidade. Passando para os tratamentos, quando a gente faz o diagnóstico de artrose, os tratamentos primeira linha, e sempre a gente vai começar com eles, dificilmente a gente vai passar diretamente para o tratamento cirúrgico, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas os principais, e eu sempre bato muito na tecla, precisa de um tratamento multidisciplinar. A gente precisa, na artrose de joelho, ter um acompanhamento não só do médico. O médico não faz quase nada nesse tratamento inicial, né? É uma coisa que é necessário a avaliação dos profissionais associados aí, fisioterapeuta, nutricionista. Por quê? Na fisioterapia, e um dos tratamentos com melhor evidência aí na melhora da artrose, melhora no sintoma e evitar a evolução a longo prazo da artrose. É o fortalecimento muscular da musculatura da coxa, musculatura de quadríceps. Além disso, isso a cargo do fisioterapeuta. Então ele vai fazer uma avaliação, vai criar um plano de tratamento, vai ver qual musculatura é necessário para poder fortalecer nesse caso e vai fazer um plano de tratamento focado nessa parte. A gente é muito mais efetivo o tratamento com o fortalecimento muscular do que, por exemplo, você passar diretamente para um procedimento mais invasivo, né? Mesmo que seja, quem já ouviu falar da infiltração de ácido hialurônico ou algo dessa maneira. Isso a gente deixa para o segundo passo. Além disso, o acompanhamento com nutricionista, o acompanhamento nutricional com foco na perda de peso, como eu falei dos fatores de risco lá na frente, o peso é um dos principais fatores aí do desenvolvimento da artrose. Então, inicialmente, uma perda de 10% do peso, né, com acompanhamento do especialista, do nutricionista, acaba diminuindo até 40% a 45% dos sintomas de dor, sendo que dor, como eu disse, é o principal sintoma da artrose, né? O próximo passo do tratamento, sempre acompanhando aí com fisioterapeuta, com nutricionista, por quê? A artrose não foi causada só por um motivo, então a gente precisa atacá-la de várias maneiras, né? O próximo passo, ou na verdade, quando não está tendo uma boa resposta nesse tratamento conservador inicial, existem alguns tratamentos menos invasivos que uma cirurgia, que podem ter alguma resposta aí no sintoma. Esses tratamentos incluem infiltrar a articulação com algumas medicações, por exemplo, um corticoide, ou a viscossuplementação, que é o medicamento ácido hialurônico, que é infiltrado dentro do joelho. Ele tem algumas propriedades ali que pode melhorar o processo inflamatório e atua como, entre aspas, um lubrificante da articulação, né? Ele tem que entender que não vai substituir o seu líquido articular, ele é um adjuvante, ele é uma ajuda no tratamento, ele não vai curar a artrose, né? Dificilmente, exceto fazer uma fisioterapia e perder peso, não existe uma cura para a artrose que já foi instalada ali, existe uma redução na progressão dela, né? Essa redução na progressão é principalmente com fortalecimento e com a perda ponderal, a perda de peso.
o ácido hialurônico e a infiltração na articulação vai ajudar muito mais nos sintomas. Falando em sintomas, existe um outro procedimento muito utilizado e que está sendo está sendo mais divulgado agora. O nosso joelho, o principal sintoma quando tem artrose é a dor, é o que mais incomoda os pacientes. Muita gente reclama de dor, né? Quando existe artrose num nível que não está tão avançado, uma deformidade tão grande a ponto da gente talvez já passar por um tratamento cirúrgico, pulando ali alguma etapa do tratamento, porém um paciente que tem sentido muita dor, que não teve uma resposta ao tratamento conservador inicial, um dos tratamentos principais aí é o bloqueio dos nervos que chegam até o joelho, porque para a gente sentir dor, alguns nervos são localizados ali no joelho e mandam esse estímulo para o nosso cérebro. Existe um tratamento que vai bloquear esse nervo doloroso, essa comunicação do nervo que causa dor no joelho lá com o cérebro. Consequentemente, você vai ter uma redução, eventualmente até um bloqueio total dos sintomas dolorosos de dor, melhorando a qualidade de vida ali no geral. Não tem uma alteração também, quando você faz esse bloqueio, os nervos que chegam ali no joelho se chamam nervos geniculares. Não tem uma suspensão na evolução da artrose também, eu deixo bem claro isso para o paciente. O que você tem é uma melhora do sintoma e, eventualmente, os pacientes que são muito sintomáticos, que têm a dor como principal sintoma, acabam tendo uma boa resposta com esse procedimento, que é pouco invasivo, apesar de ser feito no centro cirúrgico, com sedação, é um procedimento sem cortes, é um procedimento muito menos invasivo do que, por exemplo, uma prótese, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? É um procedimento que é feito num dia, o paciente vai de alta no mesmo dia e vai manter a fisioterapia depois e a perda de peso para poder complementar o tratamento, né? Quando não há resposta, a gente mesmo assim persiste com sintomas, ou quando tem uma deformidade muito grande, depois a gente pode mostrar algumas alterações que pode ter com deformidade, a gente vê que o joelho já está numa artrose no nível muito mais avançado, ainda existe a opção de tratamento, que é a substituição da articulação por uma prótese. É a artroplastia total de joelho, né? É um procedimento cirúrgico, aí sim, um procedimento um pouco mais avançado, feito em centro cirúrgico, em que é retirada toda a articulação, a parte que está desgastada, e substituída por uma prótese que pode ter componentes metálicos e componentes de polietileno que fazem às vezes da articulação. A resposta a esse tratamento, o resultado desse tratamento é muito bom. Pacientes que têm deformidades grandes, que têm grandes limitações por conta da dor, têm uma resposta muito boa com a substituição da articulação e assim como a prótese do quadril, é um procedimento muito bem estabelecido na medicina hoje em questão de resultados, do que traz para o paciente em relação à qualidade de vida. Porém, atendo muitos pacientes aí próximo aos seus 60 anos, 65 anos, e a gente tem que conversar muito bem com o paciente, com quem está tendo essa artrose, mesmo que tenha uma deformidade muito avançada, porque a prótese é um procedimento que vai substituir a articulação. Porém, muitas dessas pessoas que têm 60 anos, muitos me falam, olha, eu gosto de jogar um futebol, eu gosto de um final de semana fazer uma corridinha, de fazer uma atividade, mesmo que já tenha artrose, às vezes essa pessoa consegue jogar um futebol no final de semana e é importante para ele, né? A gente tem que entender que a prótese, a artroplastia do joelho, a cirurgia de substituição da articulação, a prótese ela não é feita não é desenhada para uma pessoa que queira fazer essas atividades de alto impacto, atividades esportivas mais pesadas, apesar de existir pessoas que eventualmente fazem, ela não é desenhada para isso. Então a gente tem que sempre colocar na balança o risco, o benefício e qual é o objetivo do tratamento, né? Às vezes uma pessoa com artrose mais avançada toma uma medicação para dor, vai lá, consegue jogar o futebolzinho dele, vai para casa, fica tranquilo. Esse não é um paciente para colocar uma prótese, né? A cirurgia de artroplastia é para o paciente que já tem uma alteração grande na qualidade de vida,
que já tem uma dor persistente que não está melhorando com tratamento conservador, ou que tem alguma deformidade mais avançada, que nosso objetivo seria corrigir aí essa deformidade, tá? Então, sempre muitos pacientes me perguntam, existe risco na cirurgia? Toda cirurgia tem seus riscos. Cirurgias mais simples, cirurgias mais complexas. Claro, as cirurgias menores, elas têm menores riscos. As cirurgias maiores, elas têm seus riscos maiores. Eu sempre falo sobre a questão da balança. A gente tem que colocar na balança o risco e o benefício que vai trazer. Se o benefício não vai compensar o risco, não compensa a gente passar por aquele risco. Como se fosse uma viagem de carro. A gente pode fazer uma viagem de carro longa, a gente corre o risco de ocorrer um acidente nesse caminho, mas a gente se submete a esse risco porque fazer essa viagem a pé não é viável. Mesma coisa da prótese, né? A prótese tem, a cirurgia de artroplastia tem os seus riscos de infecção, risco de ocorrer trombose, risco de ter soltura dos componentes. Apesar desses riscos, com todo o aparato que a gente tem hoje, serem minimizados, então uma porcentagem muito baixa de acontecer alguma complicação. Por isso eu sempre falo para o paciente que é algo que pode acontecer. E se acontecer, sempre o médico vai estar junto do paciente para poder lidar com essas complicações, apesar delas serem raras, eventualmente raríssimas algumas dessas complicações, mas é algo que tem que ter na cabeça, como eu falei da questão da balança do acidente de carro, tá? Esse é um resumo geral aí da artrose de joelho. Eu fico à disposição, coloque nos comentários aí alguma dúvida que você tenha, que a gente pode gerar um novo vídeo sobre esse assunto. A gente vai falar aqui um pouquinho também sobre algumas lesões de esporte também, que é um foco muito importante no joelho, principalmente os jogadores aí de futebol. O pessoal que gosta de futebol vai ver que o joelho é muito acometido por essas lesões traumáticas aí relacionadas ao esporte, e é um assunto que a gente vai conversar bastante aqui também. Então compartilhe esse vídeo aí com algum parente, algum amigo que saiba que tem um diagnóstico de artrose de joelho, e curta, por favor, para poder estimular nosso crescimento aí do nosso canal, tá bom? Fico à disposição de todos aí, e um abraço, até a próxima.